paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nós hoje vamos transmitir a EBD para que você possa assistir na sua casa. Nós estamos aqui com o pastor Ricardo. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amados irmãos. E nós vamos hoje estudar a lição número 12. A lição número 12, ela fala a respeito de Jesus, o homem perfeito. Você que tem a sua revista na sua casa, você pode estar nos acompanhando. O texto áureo diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática, ela diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Queria convidar o pastor Ricardo para fazer uma oração por nós, por você que está na sua casa agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, primeiro nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos, Senhor Jesus Cristo, como corpo, participando desta maravilhosa aula. Que teu Espírito venha nos orientar para que possamos transmitir aos teus filhos aquilo que nessa revista contém. Teu nome seja glorificado, teu nome seja engrandecido nesta manhã. Amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. O pastor Ricardo irá fazer essa leitura. Você pode fazer na sua casa junto conosco. E ela está em Lucas 2. A leitura vai ser do versículo 40 ao 52. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Versículo 50. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O nosso objetivo hoje da aula é expor a divindade de Jesus Cristo, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Nós vamos fazer a leitura da introdução. E a introdução, ela diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início,
deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro assim, que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. E por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. O tópico 1, ele diz: Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano, perfeitamente divino. Ele não era meio homem e meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Meus amados, eu queria que você entendesse que o autor aqui, ele não começa por um acaso falando a respeito da divindade de Cristo. Perceba que ele começa falando a respeito de um Deus que já era. Então, nós vamos ver isso com mais clareza no Evangelho de João, capítulo 1. E eu convido você aí na sua casa a abrir a Bíblia e fazer a leitura conosco. João, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Eu queria convidar o pastor Ricardo para fazer esse comentário desse Jesus eterno, esse Jesus antes da humanidade, esse Jesus Deus. Amém, amados. A leitura deixa muito claro para nós de que Jesus, aqui, é eterno. Deixa muito claro que no princípio ele estava. E deixa muito claro também que ele é o próprio Deus. Se fizermos a leitura atentamente, nós vamos entender isso. Ele estava lá, porque a Bíblia diz que era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então era o próprio. Era o próprio Deus, agora, aqui figurado Jesus, mas sem nenhuma dificuldade de entender que estava no princípio, que é eterno e verdadeiro Deus. Tem muitas pessoas que acham, quando fala de princípio, como se o Senhor ele tivesse um princípio. Esse princípio aqui ele está falando da criação, princípio da criação. Eu queria que você abrisse na Bíblia, em sua casa, Isaías 9. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Você que tem a Bíblia, você pode nos acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Como o pastor Ricardo disse, está muito claro. Jesus, ele era antes. A Bíblia fala aqui, no versículo 6, porque o menino nos nasceu. Quando fala de um menino nos nasceu, está falando a respeito da natureza humana de Jesus. Mas quando fala um filho nos deu, ou um filho nos foi concedido, está falando da divindade de Cristo. E essa criança vê a tamanha autoridade que já estava sobre ele, o Emanuel. Diz assim a palavra: maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, a gente entende que esse Deus eterno, ele, através de uma virgem, ele entra dentro do nosso Cronos. Ele é eterno e essa eternidade, ele entra dentro do Cronos. E a gente sabe que a eternidade, ela é um atributo divino de Deus. Eu queria aqui dar 2 versículos, eu vou fazer a leitura, o pastor Ricardo vai fazer o comentário, a respeito que mostra essa divindade desse Deus que se torna verbo e a autoridade dele sobre a terra como Deus. Está em Mateus 9, versículo 1. Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo 9, o versículo do 1 até o 6. Diz assim a palavra de Deus. Jesus entrou no barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuía, Jesus disse ao paralítico: ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhe os pensamentos, Jesus disse: por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Pastor Ricardo, quem senão o próprio Deus para perdoar pecados, pastor? Mas uma coisa que fica muito clara, né? E observem que a advertência que Jesus faz aos que o interrogavam ou aos que duvidavam é esta: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, é para que não haja dúvida que eu sou Deus aqui na terra também. Eu vou dar uma palavra e esse homem será curado. E vocês vão ter que abrir os olhos de vocês e entender de uma vez por toda que quem fala com vocês aqui é Deus, é o próprio Deus. Então, ele disse isso ao homem que estava necessitando da cura. Eu percebi que houve fé, que a fé existe aí. E eu vou curar. Eu vou curar. E curou e deixou eles mais preocupados ainda. Porque não perceberam ou não quiseram entender que estávamos falando do próprio Deus. Nós vamos dar uma pausa agora e em breve a gente já volta. Voltamos e agora nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus 8, no capítulo 23, versículo 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhe respondeu: por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, Jesus ele mostra essa autoridade sobre a natureza. Pastor Ricardo? Chama atenção quando os discípulos falam assim, na minha tradução, Jacobano, está assim: que homem é este? Em outras palavras, ele está dizendo: não é um homem, pois um homem comum como nós não podemos fazer isso, não poderíamos fazer isso. Então, eles, nesta pergunta, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem, eles estavam dizendo:
verdadeiramente estamos diante de Deus. Amém. Vamos continuar fazendo a leitura. Na revista, nós vamos ler o subtópico 1, 2 e o 3. Vamos passar por coisas que nós já falamos aqui. Diz assim o subtópico 1, sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, o unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Fizemos a leitura de Isaías 9, versículo 6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. João 1,3, fizemos também a leitura desse versículo. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Subtópico 2, ele diz seus atributos, grandezas e perfeições. Justamente foi esses dois versículos de Mateus 9 e Mateus 8 que nós lemos aqui, mostrando essa grandeza, essa divindade do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E diz assim, no subtópico 2, Jesus Cristo é a fonte de vida, logo ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável, ele é onipresente, onisciente, sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. No subtópico 3, ele diz assim, esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quanto à sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde o mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era o Deus. Na verdade, o pastor Ricardo já deixou bem claro aqui que até os homens que conviviam com ele via essa divindade nele. O próprio Nicodemos, ele faz menção a respeito disso. Mas o que é esvaziar de sua glória? Tem muitas pessoas que acham que esvaziar da sua glória é como se Jesus tivesse abrido mão da sua divindade. Nós vamos fazer uma leitura que está no livro de Filipenses 2, versículo 5. Você pode fazer aí na sua casa essa leitura conosco. O pastor Ricardo ele vai nos explicar a respeito disso. Filipenses 2, o versículo é o 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11. É uma leitura um pouco extensa, mas para poder dar o contexto junto com o texto. Diz assim a palavra de Deus. Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pastor Ricardo, o que o senhor fala a respeito de esvaziar-se da glória? Na verdade, não da divindade, da glória.
Você observa em toda a Bíblia que Jesus nunca proporcionou a si mesmo as benesses dessa glória, né? Dos atributos deles em favor dele. É como se ele não tivesse feito nada em benefício próprio. E aqui fica o exemplo dizendo, olha, tenham por exemplos a Jesus, que não quis se beneficiar daquilo que era dele. Ele podia fazer isso, mas ele nos deixa o exemplo. A glória nunca deixou de estar com ele, mas ele não se beneficiou dela propriamente. Sempre que ele realizou algo, ele realizou dizendo que era para a glória de Deus Pai, né? Que era para a glória de Deus Pai. Não se beneficiou disso e o exemplo fica para nós. Temos que ser servos e cumprir aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Ok. Nós vamos fazer mais um intervalo em nome de Jesus Cristo. Vamos pausar agora em nome de Jesus. Voltamos agora com o subtópico 2. Você pode acompanhá-los aí na revista. Diz assim o subtópico 2. Jesus, verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pelas escrituras do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Pastor Ricardo, como é que é isso para o judeu? Porque parece que o judeu de antigamente e o judeu atual parece que tem a mesma visão, esperando o grande líder. Parece que essa visão continua até o dia de hoje, pastor. Como nós falamos no anterior, nós falamos a respeito dos esvaziados da sua glória, né? Esvaziados da sua glória. O povo de Israel, eles tinham, e ainda tem, são um povo, a prosperidade com eles, né? Então, para eles, é inconcebível que viesse um rei pobre. Alguém que não teve nem onde nascer, na verdade. Então, na cabeça deles, não entra isso, que a mensagem de Jesus é outra. Não há uma aceitação. Não há uma aceitação. Para eles é inconcebível que, como pode? Deveria vir ele, se é um rei, deve estar num cavalo, numa coisa bonita, cercado de pessoas o guardando, quando na verdade o objetivo de Jesus é redenção do homem. Coisas diferentes. Não poderia ser dentro dessa prosperidade, dessa coisa toda, porque vai contra os princípios dele. Será que eles têm ainda, eles podem achar ainda que esse Messias deveria ser alguém maior que Davi e ainda maior que Salomão? Posso dizer para você com certeza que sim. Talvez eles achem que essa pessoa está já no meio deles, talvez estejam buscando entre eles ainda isso, né? Quando na verdade o próprio Jesus falou isso, que veio, mas porque era seu, para os que eram seus, né? Diz a palavra, e eles não receberam. Está muito claro, né? E como diz aqui, como disse o escritor, eles tinham todo o Pentateuco falando a respeito de Jesus. As profecias estavam aí, falando da maneira que ele viria, e mesmo assim não compreenderam. Amém. Continuando a leitura, o subtópico 1, ele diz assim: Jesus estava no seio do Pai antes de sua encarnação. O Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Evangelho de João 1, do 1 ao 3. Sem Jesus, nada que existe, existiria. Nós já fizemos a leitura desse versículo, mas eu queria te convidar a ir novamente para esse versículo, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, nós vamos ler até o 3 novamente.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Todas as coisas foram feitas por Jesus, pastor. Quando a Bíblia diz por intermédio dele, a palavra intermédio dá a entender que estava no meio ali, né? Estava intermediando a coisa, né? Era como se Deus falasse, pensei em fazer isso. O que você acha? Ele diria, vai ficar bom. E se fizer assim, vai ficar melhor. Então, esse intermédio dá essa conotação de que ele participou ativamente, dizendo, façamos. Quando diz façamos, né? Já tinha a aprovação dele. Façamos então a nossa imagem, a nossa semelhança. Estava dizendo, olha, a tua aprovação do jeito que você falou, nós vamos fazer. Então, façamos. Então, dá essa conotação de que por intermédio dele, por opinião dele, por conselho dele, por junção dele. A gente poderia afirmar que o Espírito Santo de Deus é aquele agente que ele tem o poder de realizar. Por exemplo, Jesus é a palavra haja luz. A gente poderia entrar nesse assunto e a gente pode afirmar que esse poder da execução vem do Espírito Santo, pastor? Sim, e temos que tomar cuidado também com isso, para não atribuir ao Espírito Santo apenas essa força, apenas isso, né? Para não dar exatamente essa conotação de que é o poder da ação dele em si só. Temos que ter a certeza que são três pessoas, são diferentes nele mesmo, mas lembrando de quando Jesus falou que ele iria, mas que mandaria outro igual a ele. Então não é só uma força, não é só o que age, é o todo, é o completo. Okay. Continuando no subtópico 2, diz assim, profetizado no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, o sol da justiça. Em Gênesis 3,15, entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significado, tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e de Davi. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Perceba que durante todo o Antigo Testamento nós temos provas evidenciais que Jesus viria ao mundo, que o Messias ele viria, e isso desde Gênesis, você vai poder comprovar aí na sua casa. Eu vou fazer a leitura, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa promessa está muito clara na palavra de Deus, pastor, da vinda do Messias. Muito clara, e como o próprio texto diz aqui, né, que foi profetizado no Antigo Testamento, e é como eu falei antes, é a base deles. Ele tinha informações claras dessa vinda dele. Então não tem por que esperar mais, né? Veio, habitou entre nós. Ok. Eu queria que você, convidar você, para que você veja a sequência no Antigo Testamento a respeito dessa profecia. Amém? Isaías 7, versículo 14. Isaías 7, versículo 14. Você vai ver que Jesus, ele nasceria de uma virgem. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará
Emanuel. Em Miqueias também nós vamos ver que Jesus ele nasceria em Belém. Em Miqueias, você pode acompanhar conosco. Capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pastor, essa promessa Jesus teria que sair de Judá, teria que nascer em Belém, tudo por causa da promessa que Deus fez a Davi? Exatamente, né? Você vê o cuidado de Deus de cumprir tudo aquilo que ele havia prometido, né? Olhando o texto onde vai narrar a respeito da ida deles, né? E aonde ela vai parar, parece que foi uma falha, não tem lugar na cidade, parar naquele lugar, mas tudo estava na Bíblia, já estava declarado como seria e da forma como estava aconteceu. E se Davi estivesse no meio daquela época dizendo, olha, realmente foi da forma como ele falou, se cumpriu exatamente igual. Isto, para nós hoje, essa clareza que é os fatos, né, não era diferente para eles, para os israelitas, para o povo de Deus, né? Não era. Simplesmente o que mudou foi, eu aceito isso ou eu rejeito isso. Eles rejeitaram, exatamente por aquilo que eu falei, por ser tão humilde, né, por ser tão simples, eles não aceitaram. Okay. Voltando para a revista, nós vamos ler agora o subtópico 3, encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade voltou a repetir. Não era ilusória, é real. Embora concebido naturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao experimental. Pastor Ricardo, no início, na verdade prática, você pode conferir na sua revista, diz assim: o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. Por que não igual a nós, mas semelhante a nós? Vale ressaltar primeiro a questão do ter passado pelos mesmos problemas que nós, né? Quando a Bíblia fala de homens sujeitos às mesmas paixões, né? As mesmas dores experimentadas, isso deixa claro de que houve sim a humanidade dele, né? Passou pelos mesmos problemas. E segundo a pergunta que você me fez, você poderia repetir? Diz assim a revista: é igual ao Pai e semelhante a nós. Semelhante. Essa palavra semelhante não está como igual, ou seja, semelhante igual o Senhor já disse, nas dores. Mas será que Jesus, se ele fosse igual, então se igualaria a uma natureza pecaminosa? Eis a questão. Se ele fosse igual, ele jamais serviria para ser o cordeiro.
Porque o cordeiro, o sacrifício, não poderia ter a mancha do pecado. Precisava ser perfeito. Então ele passou pelo que nós passamos, mas contudo, essa igualdade total não é. Nenhum de nós deixou de ser pecador. Ele sim, ele não pecou. Essa semelhança está muito relacionada ao sofrer na própria pele para se tornar o sumo sacerdote que está em Hebreus, que se compadece das nossas vidas? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque ele precisava sentir de fato. Não tinha como sentir se não passasse por isso, né? Vou dar aqui um exemplo. Eu não posso experimentar a dor, por exemplo, de você que perdeu a sua mãe, se eu não perdi a minha ainda. Então eu não sei medir isso. Talvez quando a minha se for, eu posso dizer, eu sei o tamanho da dor que ele está sentindo. Você entende? Então era necessário passar por esse momento para que de fato lá na frente ele tivesse, eu sei o que ele está sentindo e eu vou me compadecer porque eu sei o que é isso. Dá mais autoridade para isso. Entende? No subtópico 4, diz assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos: povos, culturas, a fim de pregar ao mundo para recepcionar seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho de Israel. Através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o seu exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governos, estradas, excelente qualidade. Uma coisa interessante, quando a gente fala na plenitude dos tempos, a gente percebe que o quadro para receber Jesus realmente era esse tempo, aonde Roma ele imperava sobre todo o mundo. Então nós vemos um intercâmbio onde havia uma única moeda. Nós vemos que Roma também ele foi responsável por abrir grandes estradas e ligar em vários lugares na Europa, na Ásia Menor. E isso proporcionou essa divulgação do Evangelho, né? Então Deus pensa em tudo, pastor. Deus pensa em todas as coisas e tudo é certo. É isso? Inclusive, quando fala aqui das leis de Roma, né, me faz lembrar o episódio de Paulo, quando ele é punido, não me recordo agora a situação, mas ele usa isso, que era cidadão romano, ele não poderia passar por aquilo. Ele estava dizendo assim, a lei é essa, eu conheço a lei, vocês estão fazendo algo que não pode ser feito. Então, quando ele menciona aqui das leis de Roma, essas leis eram respeitadíssimas e eram bem feitas, na verdade, né? Então, quando houve essa manifestação então de Jesus, foi feito dentro desse tempo, e muitas dessas coisas que existiam teve por ele, como se diz, protocolada por ele. Ele acabou dizendo, não, a lei diz isso, faça o que diz a lei, sendo lei humana, né? Tem a sua importância. Okay. E por fim, o subtópico 5 diz assim: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sobre a lei de Moisés e a de Roma, tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto aos homens. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, e conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito homem.
Perceba que Jesus, mesmo sendo Deus, ele esperou o tempo correto de todas as coisas. Tem muitas pessoas que perdem isso, né, pastor? Pois é, se antecipam, na verdade, né? Eu acho que a preocupação de evidenciar as coisas, né, não aguarda o tempo da maturação, o tempo correto para agir. E nós vemos tantas pessoas frustradas por isso, por não entender, por não esperar, não saber esperar, e acabam padecendo muito mais, né? O subtópico 3, ele diz assim: Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Isso é uma pergunta. Sim, era semelhante a nós, melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Subtópico 1 diz assim: a humanidade de Jesus Cristo não era aparente, não era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. O pastor Ricardo, ele fez menção disso. Meus irmãos, é muito claro e categórico isso quando a gente vê Jesus tendo fome. O pastor Ricardo, ele disse que Jesus, ele sempre supria a necessidade do próximo e não de si mesmo. Quando o diabo tenta convencê-lo e tenta ele ao pecado de fazer ele transformar aquelas pedras em pão, eu te faço a pergunta, pastor Ricardo, ele não teria essa divindade para transformar aquelas pedras em pão? Sim, evidentemente, se nós olharmos para os milagres que ele operou, quando a multidão tinha fome, ele viu aquilo e operou milagres maravilhosos, mas observe que sempre em prol do outro, né? Há essa preocupação dele. Ele poderia muito bem fazer, mas se ele o fizesse isso, talvez a autoridade dele, do Pai, se perderia. Porque lembra que diz a Bíblia que ele não usurpou o ser como Pai, ele não quis, e se neste momento ele o toma, não haveria essa passagem bíblica, né? Que ele não quis, porque afinal ele exerceu o milagre em favor dele mesmo. Então, pode falar. Então, esse anular a si mesmo é fazer não a vontade dele, mesmo na necessidade dele, mas do Pai. Exatamente, sempre confiando no Pai. Eu confio tanto no Pai que me enviou e que eu estou a serviço dele, sou servo, que eu não o farei, não preciso disso. Vale a pena ressaltar que diz a Bíblia que foi depois de um jejum, 40 dias jejuando, né? E passa por uma provação dessa, né? Ele foi provado, mas ele em nenhum momento pensou, acredito eu, em nenhum momento ele pensou, vou fazer e vou mostrar para ele que tem um poder, vou suprir minha necessidade. Pelo contrário, dentro dele não. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E o fez. Amém. Seguindo aqui, diz assim: não transformou pedras em pães, nem fez brotar a água da rocha para aliviar a sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Pastor Ricardo, eu quero até trazer para os nossos dias de hoje. Muitas pessoas falam assim: olha, crente não pode passar por privações. Crente não pode sofrer, porque o sofrimento para o crente é algo demoníaco. Talvez é algo onde tem algum demônio tentando aquela pessoa. A visão é essa mesmo, pastor? Ou quando a gente olha para a Escritura e a gente vê Jesus, quando ele fala que ele foi provado em dores, dá para balancear isso ou isso é totalmente herético? Eu vou tentar responder, mas com um outro trecho, né? Que é muito usado e usado de maneira incorreta. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão.
ok? Tem pessoas que usam isso como base para não passar fome, para não passar necessidade, né? Outra coisa que se usa muito, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, então não posso ficar doente. Tem gente que até diz, você não está crendo, porque a Bíblia diz isso. Não é dessa forma, não é dessa forma. Lembro que o próprio Jesus falou também que os pobres sempre terei convosco. Quer dizer, a essência de ser servo de Jesus, de seguir o evangelho dele, é seguir o que ele também passou. Ser imitador, Paulo diz, ser imitador como eu sou de Cristo. Nós podemos imitar Cristo direto. E Cristo que nós vemos, o que nós conhecemos, o que nós servimos, passou sim necessidade e não deixou de ser amado do Pai. Aliás, quando ele se batiza, o Espírito em forma de pomba aparece e ouve-se a voz. Este é o meu filho amado. Porque fez a vontade de Deus. Amém. No subtópico 2, diz assim: Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Eu queria entender uma coisa, pastor Ricardo. Jesus aqui, ele poderia ter falhado se ele assim o quisesse? Eu acredito que sim. Se ele quisesse fazer como Adão, olha o privilégio de Adão. A Bíblia diz que Deus descia e conversava com ele, não é? Olha o privilégio. E por que Adão cedeu então a tentação, sabendo que havia de Deus uma restrição para não fazer? Ok? Jesus, como humano, ele poderia ter cedido. Poderia. Só que temos que pensar também no objetivo dele, né? E como eu falei antes, o objetivo dele, ele já sabia qual era, o porquê dele ter vindo, o que ele faria aqui. E ele sabia desde o início que o pecado era uma das coisas que não poderia fazer parte dele. E este daqui, se ele cede, se ele faz a sua própria vontade, pronto, já falhava o plano. Então, como disse aqui o escritor, o primeiro Adão fracassou. O segundo também ia fracassar, sendo Jesus o segundo? Não, porque senão não havia a superação de um erro. Na verdade, ele veio para superar isso, né? A vinda de Jesus exatamente para essa. Olha, houve sim uma falha aqui, mas ele vai vir, vai encobrir tudo isso e vai seguir o plano. No Getsemane, ali foi algo triunfante, pastor. Eu ia citar isso, né? Sem palavras, né? Foi... Jesus, verdadeiramente, ele poderia, né? E se nós lermos a palavra que ele, quando diz, por que me abandonaste, né? Tem essa expressão, não tem? Esse abandono aqui qual é? É do plano ou é ele se já saturado mas no fundo sabendo o que ele tinha feito? Por que me abandonaste? Na verdade, ele nunca foi abandonado. O que não poderia era haver a intervenção de Deus naquele momento, né? Porque o plano precisava ser cumprido. E se sentir só abandonado também faz parte do plano de Deus, né? E mais uma vez ele prova, no final ele dizendo, está consumado, está feito, cumpri aquilo que eu vim fazer. Ok. O subtópico 3 diz assim: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana,
igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo. Todas as coisas, ele é nosso excelso modelo. Eu acho interessante que Jesus, ele menciona isso. Alguém de vós me acusa de pecado? É muito forte, hein, pastor? Verdade, verdade. Né? E só pode falar isso quem tem a certeza, né? Quem tem a certeza. E não tinha como julgar ele pelo pecado. Tentaram enquadrar ele em outros erros, como aquele que ele diz que ele é o próprio Deus, e ele blasfemou. No fundo, eles sabiam quem era Jesus. Tenho essa certeza. Eles sabiam quem era Jesus. O pastor Ricardo vai fazer a conclusão agora da aula. Espero que você, na sua casa, tenha sido abençoado. Ore pelo nosso Brasil, ore pelo nosso estado, pelo nosso município, para que Deus venha dar graça a nós, para que em breve nós venhamos nos reunir, né? Porque nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Pastor Ricardo. A conclusão, meus amados, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por ele ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Amém. Aqui, mais uma vez, agradecemos. Espero que tenha sido de grande valia para você esta aula. Agradeço ao Diácono Anos por mais uma vez cooperar para que esse ensino hoje acontecesse. Deus te abençoe. Fica na paz. Amém.